Bem-vindos à videoaula de hoje com o tema função. Dentro deste tema, trabalharemos para-ordenado e construção de gráficos. Esta videoaula tem por objetivo compreender o que é plano cartesiano e pares ordenados, localizar pares ordenados, representar a função através de tabelas, representar a função através de gráficos. Habilidades: compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica, gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Começaremos aprendendo o que é plano cartesiano e para-ordenado. Bons estudos! O plano cartesiano é um sistema de coordenadas desenvolvido por René Descartes. É formado por duas retas reais, em que o ângulo entre elas é de 90 graus, ou seja, elas são perpendiculares. Essas retas são chamadas de eixos. Assim, há o eixo horizontal, que é chamado de eixo das abscissas, e o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. Perceba que as retas perpendiculares dividem o plano em 4 regiões, que são chamadas de quadrantes. Isso porque as duas retas perpendiculares dividem o plano em 4 regiões. Note as relações entre os valores dos eixos x, abscissas e y ordenadas. No segundo quadrante, o valor da abscissa é sempre menor que o valor da ordenada. No quarto quadrante, o valor da abscissa é sempre maior que o valor da ordenada. Nos quadrantes ímpares 1 e 3, já não podemos afirmar alguma relação, pois neles podemos ter abscissas maiores, menores ou iguais aos valores das ordenadas. Como fazemos a localização de um ponto no plano cartesiano? Um ponto qualquer do plano cartesiano é indicado a partir de suas coordenadas, que são representadas por um par ordenado, ou seja, um ponto é formado por um conjunto de dois números, que possuem uma ordem a ser seguida, ordenado. Assim, para localizar um ponto, basta marcar o valor do eixo das abscissas, e em seguida o valor do eixo das ordenadas. Depois, trace uma reta perpendicular aos pontos x e y encontrados. O local onde essas retas perpendiculares se encontrarem é onde o ponto está. Faremos agora a localização do par ordenado 3 e 1. Lembrando que o 3 é o valor para x e 1 o valor para y, nesta ordem. Primeiro, localizamos o número 3 no eixo x e traçamos uma reta vertical. Esta reta não deve encostar o eixo y. Agora, a partir do número 1 no eixo y, traçamos uma reta horizontal no eixo y, sem encostar no eixo x. As retas que traçamos encontram-se em um determinado ponto. Este ponto é a localização do par ordenado. Faremos agora a construção de um gráfico de uma função. Para construir um gráfico, é necessária a lei de formação e valores para x. No caso, o domínio da função. Os valores para y encontraremos ao substituir o x da lei de formação pelos números que foram dados no domínio. Com x igual a 0, temos y igual a menos 1. Com x igual a 1, y igual a 1. x2, y igual a 3. X igual a 3, y igual a 5.
x igual a 4, y igual a 7. Nesta tabela, temos os cálculos. Observe a tabela e podemos também defini-la como uma representação da função. A partir dela, vamos escrever os pares ordenados. Primeiro, escrevemos o x e depois o y. Temos 5 pares ordenados: 0 e menos 1, 1 e 1, 2 e 3, 3 e 5, 4 e 7. Agora, faremos a construção do gráfico. A partir dos pares ordenados que obtemos, fazemos a marcação. Localizamos cada par ordenado e marcamos o ponto. Após a marcação do ponto, traçamos uma reta, unindo-os. Este é o gráfico da função que acabamos de ver. Neste exemplo, a lei de formação é um pouco semelhante à anterior, porém, o 2 é negativo. Com o 2 negativo, você poderá observar a diferença no gráfico. Pares ordenados, 0 e menos 1, 1 e menos 3, 2 e menos 5, 3 e menos 7, 4 e menos 9. Faremos agora o gráfico. A partir dos pares ordenados que obtemos, fazemos a marcação. Localizamos cada par ordenado e marcamos o ponto. Após a marcação do ponto, traçamos uma reta, unindo-os. Este é o gráfico da função que acabamos de ver. Temos agora um exercício. Você deve fazer a resolução em seu caderno. Pause o vídeo e volte aqui após fazer a resolução. Temos aqui a tabela com os cálculos e os valores de x e y, e os pares ordenados montados. Veremos agora como ficou o gráfico. Confira se todos esses passos estão corretos. Temos aqui a tabela com os cálculos e os valores de x e y, e os pares ordenados montados. Veremos agora como ficou o gráfico. Confira se todos esses passos estão corretos. Aqui está o gráfico. Veja se marcou corretamente os pares ordenados no plano cartesiano. Vamos aos lembretes. Importante sempre observar a marcação dos pares ordenados, pois se você marcar o par ordenado errado, vai mudar totalmente o seu gráfico. Observe também os cálculos se estão corretos para os valores de x e y. Finalizamos nossa aula por aqui. Até breve!